Vamos entender a situação das duas filhas de Pelé, Sandra Regina e Flávia Kurtz. Sandra foi a filha rejeitada, enquanto Flávia foi a filha que ele também teve fora do casamento, porém foi a que recebeu carinho e reconhecimento de Pelé. A vida de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi marcada por um episódio de abandono efetivo. Vamos começar pela triste história de Sandra Regina. Em 1991, aos 27 anos, Sandra Regina Machado procurou pelo seu pai Pelé, dizendo ser sua filha, fruto de um relacionamento com uma das empregadas domésticas dele, Anísia Machado. Sem acreditar na jovem, Pelé pediu para que fosse feito um exame de DNA para confirmar a sua paternidade. A resposta do ex-jogador não foi recebida de forma positiva pela garota, o que a fez procurar a imprensa e revelar o caso extraconjugal de Pelé. Quando Pelé conheceu a mãe dela, ele se relacionava com Rosemary Shelby, com quem teve 3 filhos, Kelly, Edinho e Jennifer. E o fato revoltou ainda mais Pelé, que passou a ignorar qualquer assunto que remetesse à possível filha. Em 1992, um ano depois, o resultado do exame comprovou que Sandra era realmente mais uma herdeira do jogador. Com o DNA em mãos, Pelé ainda tentou reverter a situação entrando por 13 vezes com recursos judiciais contra a filha. Porém, ele não teve sucesso. Em 1996, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, reconheceu Sandra como filha legítima do ex-camisa 10. Foi então que ela incluiu o sobrenome do pai na certidão, e passou a assinar como Sandra Regina Arantes do Nascimento. Com o fato consumado, Pelé foi perguntado em diversas entrevistas, ao longo dos anos, o motivo de ainda manter o distanciamento com a filha. A resposta era sempre a mesma: não havia sentimento entre eles. Após o resultado do DNA, Pelé chegou a dizer que não queria se aproximar da filha e criticou a demora dela para exigir o reconhecimento de paternidade. Ele disse o seguinte: "Para mim, biologicamente, ela pode até ser minha filha, mas, na parte sentimental, não posso me preocupar com essa pessoa, porque não a conheço." E foi pensando em ajudar casos como o dela, que Sandra resolveu entrar no meio político. Em 2001, foi eleita como vereadora em Santos, e teve o projeto DNA gratuito aprovado, resultando em lei municipal e que acabou se estendendo por todo o país. Em 2005, ela iniciou a luta contra um câncer de mama, mas perdeu a batalha um ano depois. Em outubro de 2006, a doença se espalhou, e ela veio a óbito, aos 42 anos, por consequência de uma metástase pulmonar, deixando 2 crianças pequenas. De acordo com registros da época, Pelé sequer ajudou a filha durante todo o tratamento e, mesmo estando em São Paulo, não compareceu ao enterro dela. O máximo que fez foi enviar 2 coroas de flores para o velório. E a justiça novamente teve que ser acionada. Sem ter qualquer contato com os netos, o ex-jogador também não quis saber das situações que eles se encontravam, com a ausência da mãe. Foi aí que os advogados da família de Sandra conseguiram provar que elas chegaram a passar dificuldades. Em 2013, 7 anos após a morte dela, os filhos ganharam o direito de receber uma pensão do avô. Conforme publicado na época, os advogados informaram que as crianças passaram a infância, sem ter acesso a necessidades básicas. Portanto, o entendimento do juiz foi de que o Pelé tinha uma dívida com os netos. Flávia Cristina Kurtz. Em 2002, um novo caso de paternidade fora do casamento de Pelé veio à tona. Pelé assumiu ser o pai de Flávia Cristina Kurtz, que nasceu de um relacionamento do ex-camisa 10, com uma estudante de jornalismo, em 1968. De acordo com o próprio Pelé, ele chegou a conhecer a filha em 1994, quando ela já tinha 20 anos, mas só resolveu tornar público no início dos anos 2000. Diferente de Sandra, Flávia teve todo o suporte do pai e uma pensão de $1.000 mensais, para pagar o curso de fisioterapia na época. Como Pelé soube da existência da filha Flávia? Uma amiga da Lenita, a mãe de Flávia, escreveu uma carta a Pelé. Fez uma cópia e enviou aos 2 endereços conhecidos do ídolo, o de seu escritório e o de sua casa.
Nela, contava detalhes da relação e da festa, na casa de Everaldo, após o jogo Brasil-Peru, em abril de 1969, na qual Pelé e Lenita se conheceram. A correspondência chegou, e o Pelé telefonou para a autora. Após 45 minutos de conversa, ficou acertada uma visita de Flávia. Ela foi a São Paulo, encontrou seu pai e desde então mantiveram uma ótima relação. Flávia esteve, ao lado dos irmãos, no Hospital Albert Einstein até o fim da vida de seu pai. Essa é uma triste história de um pai que não quis reconhecer a sua própria filha, dentre tantas outras histórias que existem por aí. Obrigada por assistir.